Bom, hoje aí teve o concurso de Bragança e eu recebi a prova aí de um conhecido e foram 8 questões. Então já gostaria de avisar aí que como tem mais o caráter aí, a prova tem o caráter mais de apresentar o gabarito, exceto aí da última questão, da questão 20, que eu por enquanto li, reli e ainda não cheguei a uma conclusão naquela questão da tabela. Tá? Então eu vou fazer até a questão 19, da 13 até a 19 e como eu falei, o caráter aí da correção da prova é mais para que vocês possam se orientar aí na questão do gabarito, tá? Como eu estou colocando essa questão agora, existe a possibilidade aí de haver algum erro, alguma coisa, né? A gente falha, a gente é humano, mas eu vou tentar solucionar aí essas 7 questões. Relembrando que eu não vou realizar a questão 20 por enquanto, porque eu não consegui achar uma resposta para ela. Então vamos lá para a questão 13. Aí a gente tem essa questão 13. Para os preparativos de uma festa de encerramento de ano em uma escola, os alunos resolveram decorar as paredes do pátio com as melhores redações por eles escritas no decorrer do ano. E para isso, resolveram fixá-las em vários feitos, em varais, feitos com barbantes. Na secretaria da escola, conseguem 3 rolos de barbante e resolvem dividi-los em tantas partes conseguirem, desde que todas essas partes tenham a mesma e maior medida possível e que também não haja sobra desse material nos rolos, sabendo que as medidas de barbante existente em cada rolo são respectivamente iguais a 32 metros, 40 metros e 60 metros. O número de pedaços de mesma medida obtido após esta divisão foi igual a. Então, eu já vou direto ao assunto aqui. Primeiramente, a gente tem 3 rolos de barbante, um com 32 metros, um com 40 e um com 60, e eu tenho que fazer essa divisão em partes iguais, no maior medida possível. Então, quando eu tenho problemas nessa situação, eu tenho que dividir em partes iguais e na maior medida possível, eu caio numa questão chamada de máximo divisor comum, né, que é o famoso MDC. E como que eu vou calcular o MDC entre 32, 40 e 60? Então eu tenho 32 metros, 40 metros e 60 metros. E vou fazer da seguinte forma. No MDC, o número primo que eu colocar aqui à direita do meu traço vertical, ele tem que dividir todos os números ao mesmo tempo. Então, qual é o número primo que divide esses 3 números ao mesmo tempo? É o 2. Então vai ficar 32 dividido para 2 dá 16, o 40 por 2 dá 20 e aqui dá 30. Qual é o número primo que continua dividindo os 3 números ao mesmo tempo? Então eu tenho o 2, que dá 8, dá 10 e dá 15. Não existe mais nenhum número primo que eu consiga dividir 8, 10 e 15 ao mesmo tempo por ele, tá? Porque os fatores de 8 são 2, os divisores de 8 são o próprio 8, 4, 2 e 1, o 10 é o 10, 5, 2 e 1 e o 15 é o 15, 5, 3 e 1. Então não existe mais, eles são, o máximo divisor comum entre eles é 1, então não vou colocar, eles são primos entre si. Então eu cheguei que o maior pedaço possível que eu consigo são pedaços de 4 metros. Tá? Se eu tenho pedaço de 4 metros, então eu consigo montar 8 pedaços com esse, 10 com esse e 15 com esse. Pode ver, ó, a última linha já me mostra quantos pedaços dará cada rolo. Então eu tenho 8 pedaços no primeiro barbante, no primeiro rolo, 10 no segundo, 15 no terceiro. Que somando aí no total, nós temos aí 10 com 15, 25, 25 com 8, 33 pedaços. Tá? Então a gente tem aí na primeira a alternativa C. Tudo bem? Então aí qualquer dúvida deixa algum comentário. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão 14. Então vamos lá, essa questão 14, ela é uma questão de média, média ponderada, tá? Sendo mais objetivo aí na correção. A gente tem o seguinte, em uma pesquisa realizada em 14 de novembro de 2018, na sala de aula do 3º ano do ensino médio, registrou-se as seguintes idades dos alunos. Então, primeiro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 alunos. Tá? Então, temos aí 20 alunos. Ao analisarmos a faixa etária dessa turma, concluímos que
Por que eu falei de média ponderada? Eu li a questão e vi que tudo aí gira praticamente em torno aí da média. Média, questões de porcentagem. Então vamos fazer assim, eu tenho 20 alunos. Se eu for calcular todos esses valores aqui, eu tenho 350. Tá? Se eu somar 16, mais 16, mais 17, mais 18, mais 17, até o 20, a soma da idade dos alunos dá 350. Como eu preciso calcular a média, eu faço a soma total da idade dos alunos dividido pelo número de alunos. Cancelei. A média de idade dos alunos é de 17 anos e meio, ou a gente pode falar 17 anos e 6 meses. Tá certo? Tá? É irrelevante essa questão aí de 6 meses. Vamos trabalhar mais com 17,5. Então vamos analisar. Eu fiz as contas aqui, então a gente tem alunos com 16 anos. Então nós temos aí alunos com 16 anos, eu tenho registrado aqui, temos 5 alunos com 16 anos. Mais, vamos pegar aqui, fazendo aqui a média ponderada, eu tenho 6 alunos com 17 anos. 6 alunos com 17 anos. Tenho também 5 alunos com 18 anos. 2 alunos com 19. E tenho também 2 alunos com 20 anos. Tudo isso vai ser dividido por 20, tá? Para a gente chegar na média. Então, essa questão é a média ponderada. Por que eu coloquei em cores diferentes? A em cor preta representa a quantidade de alunos que tem a determinada idade. Em laranja, a idade. E o 20 em verde, a quantidade de alunos. Então, vamos para a primeira pergunta. 12% dos alunos estão acima da média de idade. Calma aí. Se a média de idade é 17,5, então eu tenho 5 acima da média, com 2,7, com 2,9. 9 alunos com idade acima da média, 9 de um total de 20, não representa 12%, representa 45%. Tá? Se eu fizer uma regra de 3, 9 está para x, 20 está para 100%. 900 é igual a 20x, x vale 45%. Então já vou ser objetivo. Não são 12% dos alunos que estão acima da média da idade da turma. Pelo contrário, são 45% dos alunos que estão acima da média de idade da turma. Isso recai na alternativa D. Tá? 45% dos alunos, com certeza, acima da média da idade da turma. Tá? Então, eu não gasto tempo nem com a alternativa B, nem com a C. A A é a única alternativa que eu vou trabalhar e ela já me ajuda a responder, que era só olhar para a questão D. Tá certo? Então, agora vamos aí para a próxima questão. Questão 15. Questão 15 é, como eu sempre falo, né? Quem acha que regra de 3 vai salvar a vida da gente, essa questão é uma delas. Só que aqui eu tenho uma questão sobre regra de 3 composta. Por que regra de 3 composta? Porque eu tenho 3 grandezas envolvidas aqui. Qual que é a minha primeira grandeza? Eu vou colocar aqui. Minha primeira grandeza é número de trabalhadores dias e horas. Dias de trabalhos e horas. São minhas 3 grandezas. Tá? Então vamos fazer assim. Eu vou ler aqui com vocês. Com a aproximação do final do ano, você decide contratar uma empresa para cuidar da pintura de todo o seu apartamento. A equipe de profissionais contratada, em número de 3 pessoas, estima que o trabalho ficará pronto em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Porém, você só tem 6 dias disponíveis para a execução desse trabalho, pois irá fazer uma viagem. Além de que, no condomínio onde mora, só permitem o trânsito de prestadores de serviços envolvidos em reformas nos apartamentos entre as 10 e 15 horas. Então a gente tem aí um período aí de 5 horas aí que eles podem transitar ou trabalhar para a reforma.
Assim sendo, a equipe contratada a fim de que possa atender a essas necessidades deverá contar com quantas pessoas na execução do trabalho, partindo do princípio que a produtividade individual não se altere. Então vamos fazer assim. Nós temos aqui a primeira grandeza, que é o número de trabalhadores, dias trabalhados e horas trabalhadas por dia. Então nós temos assim, a princípio, 3 trabalhadores em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, resolvem essa questão da reforma. Só que a gente quer saber quantos funcionários a gente precisa, né? Que é a pergunta aqui, porém, aonde aqui, deixa eu ver. Olha lá, a fim de que possa atender a estas necessidades, deverá contar com quantas pessoas na execução do trabalho. Então, é X, não sei quantas pessoas vai poder executar esse trabalho, sendo que eu tenho só 6 dias para poder finalizar essa obra. E se o meu condomínio só deixa transitar prestadores de serviço para reforma das 10 às 15 horas, então eu tenho 5 horas de trabalho diário. Tá? Então, vamos fazer aqui a nossa questão de regra de 3. Eu sempre faço assim, o valor que está com a incógnita, a grandeza que está com a incógnita, eu sempre coloco ela primeiro. Então, eu tenho 3 pessoas está para o número de pessoas, que é X. Agora eu vou analisar as grandezas, vamos lá. Sempre analisando uma grandeza com a grandeza onde está a incógnita. Então, vou esconder as horas aqui, vamos imaginar que as horas de trabalho são fixas, tá? Se cai pela metade, um exemplo, tá? Não cai pela metade, mas vamos analisar ou dobra. Se dobrar os dias de trabalho na mesma hora por dia, então cai pela metade o número de funcionários para poder realizar essa obra. Então, aqui são grandezas inversamente proporcionais. Ou eu posso pensar assim, se o meu prazo cai pela metade, eu preciso dobrar o número de funcionários. Então, quando uma dobra, a outra cai pela metade, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, eu inverto a minha razão, que é 6 para 10. E agora eu vou analisar, vamos supor que o número de dias é fixo. Então, se cair pela metade a hora que meus trabalhadores deverão fazer o serviço, eu preciso dobrar também o número de funcionários, senão eles não dão conta, né? Porque o tempo é curto. Então, eu inverto minha razão, 5 oitavos. Tá? Então, eu tenho 3 está para x, aqui dá 30 oitavos. Cancelo 0, dá 3 oitavos. Então, 3 está para x é igual a 3 por 8. Perdão, esse 8 aqui que ficou muito feio. Faço a minha multiplicação em cruz, né? Aplico a propriedade da proporcionalidade. 3x é igual a 24, x é igual a 8. Então, eu vou precisar de 8 funcionários trabalhando 5 horas por dia para cumprir o trabalho nos 6 dias. Então, temos aí a alternativa B, tá certo? 8 funcionários. Então, vamos para a próxima, questão 16. Questão 16, também envolvendo cálculo de proporcionalidade. Na receita de um bolo está definido que se deve utilizar 50 ml de água e 150 ml de leite. Caso uma boleira tenha aumentado por conta própria as quantidades dos itens da receita, mas mantida a proporção entre os ingredientes da receita original, quantos ml de água terá utilizado, sabendo que a soma das quantidades de água e leite deram 300 ml. Então vamos fazer o seguinte, existe uma propriedade aqui da proporcionalidade que é o seguinte, se eu tiver 4 números nessa mesma ordem, A, B, C e D proporcionais nessa mesma ordem, então eu tenho que A está para B, assim como C está para D. Tá? Ou eu posso falar que A está para A mais B, assim como C está para C mais D. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 50 ml de água está para 50 ml total entre os dois. Desculpa, 200 ml entre o total, entre água e leite. Está para... Quantos ml de água eu vou ter que usar? A boleira usou nesse bolo? Não sei, mas eu sei que o total da solução são 300 ml. Tá? Então eu faço aqui uma multiplicação cruzada, eu tenho 1.500 é igual a 200x. Vamos cancelar esses dois zeros na equação. X é igual a... Opa, tem mais um zero aqui.
X é igual a 75 ml de água, tá? O que que resolve essa? Então, a gente tem aqui a alternativa B. Para que eu consiga tirar a prova real, a razão entre água e leite é 50 para 150, ou uma razão aí irredutível de 1/3, 1 para 3. Tá? Agora eu vou dar uma olhada aqui, mantendo a mesma proporção, se eu tiver 75 de água para 225 de leite, eu continuo tendo a proporção de 1 para 3, tá? Então temos aí 75 ml, certo? Então vamos lá para a próxima questão aqui, questão 17. Com a chegada do final do ano e período de férias, Almir resolve fazer uma viagem com sua família e, após definir o local da viagem, inicia, junto às empresas de turismo, o processo de pesquisa de preço, negociação e parcelamento. Uma das empresas ofertou o pacote desejado por R$ 12.000, sendo 4.500 de entrada e um saldo corrigido pelo sistema de capitalização simples, juros simples, né? A uma taxa de 2,25% ao mês e paga em 12 parcelas mensais fixas. Tá? Vamos lá. Caso a família tenha fechado suas férias com esta empresa, cada mensalidade paga representará aproximadamente qual porcentagem do valor total de sua viagem. Então vamos fazer assim. Se todo o pacote representa R$ 12.000 e o Almir resolve pagar 4.500 de entrada, então nós temos aí que o Almir ele está pagando aí, vamos fazer aqui a conta de menos, é 4.500 de entrada, né? Emprestou 5, aqui 7.500 vai ser financiado, tá? Como são juros simples, quanto que ele vai ficar devendo ao final de 12 meses? Então eu tenho montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes a taxa, tá? Então vamos fazer assim, montante que ele vai pagar ao final dos 12 meses, não sei, eu sei que o capital é de 7.500 vezes 1 mais a taxa é 0,0225, né? Que é a forma decimal dessa porcentagem, vezes 12 meses. Então eu tenho aqui, eu vou fazer esse cálculo aqui usando a calculadora. Então eu tenho 7, vamos fazer primeiro dentro do parênteses, 0,0225 vezes 12 mais 1 vezes 7.500. Dá um montante de R$ 9.525 que ele vai ter que pagar. Como ele vai parcelar isso em 12 prestações, vamos dividir aqui por 12, ele vai pagar cada prestação de R$ 793,75. Tá certo? E aí, pergunta o seguinte, caso a família tenha fechado suas férias com esta empresa, cada mensalidade paga representará aproximadamente qual porcentagem do valor total? Quando se refere ao valor total, se refere não aos 9.525, não aos 12.000, mas sim ao que ele já pagou, que é os 4.500, e o que ele pagou de entrada e o que ele pagou parcelado, que dá um total de, vamos fazer aqui, 4.500 mais 9.525. Então dá 14.025. Essa viagem está saindo para a família R$ 14.025. Aí eu quero saber quanto que cada prestação representa em porcentagem, cada mensalidade, né, representa em porcentagem do valor total de sua viagem, que é a soma aí da entrada mais o financiamento. Então, é só eu fazer assim. Você pode fazer uma regra de 3, mas como o caráter aqui é mais de chegar ao gabarito, então eu estou usando aqui a calculadora. Então, nós temos aqui 793,75 dividido pelo meu total da viagem. Tá? Fazendo aqui essa divisão, 793,75 dividido por 14.025. Temos aí 0,056, mais ou menos, 659, tá? Como esse valor, para achar a porcentagem é fazer vezes 100, eu tenho 5,6 aí aproximadamente, posso arredondar aqui. Então eu tenho a alternativa A, que é o valor aí que mais se aproxima. Cada mensalidade vai representar 5,7 aproximadamente por cento do valor total da viagem, certo?
Então vamos para a questão 18. Essa aqui, ela vai ter que... Vamos pensar nela um pouquinho. Ó. Um produtor plantou 32 hectares de soja e sua produtividade foi de 50 sacas de 65 quilos por hectare. Então vamos pensar o seguinte, eu quero saber quantos quilos ele plantou então por hectare. Depois eu faço vezes 32, tá? Então vou fazer aqui 65 vezes 50, 25, 30 com 2, 32 e devolve o zero. Então ele plantou por hectare, ele plantou 3.250 quilogramas de soja. Só que ele tem 32 hectares, então vezes 32. Então vou fazer aqui 3.250 vezes 32. Então temos aí 104 mil quilos em 32 hectares, tá? Só que aí acontece o seguinte, ele vai colocar todas essas sacas, ele vai armazenar num silo, né? Com capacidade de 750 metros cúbicos, tá? Que se encontra vazio. A soja armazenada ocupará qual porcentagem da capacidade total do reservatório? Então a capacidade total são 750 metros cúbicos, que representam 100%. Eu vou fazer assim, primeiro eu quero saber quanto que esses 104 quilos representa em volume, em metros cúbicos. Mas como que eu vou saber disso? Essa informação a partir do supõe aqui, ó, cada garrafa com capacidade de 1 litro vai ter um limite máximo de 500 gramas de soja. Eu sei que 1 litro representa 1 decímetro cúbico. Tá? Então, 1 litro representa 1 decímetro cúbico, que é um cubo de 10 centímetros de aresta. Tá? Obviamente não é o formato da garrafa, mas para vocês terem uma ideia. Para que eu tenha 1 metro cúbico, eu preciso de 1.000 decímetros cúbicos. Isso equivale a 1 metro cúbico. Tá? Isso aqui são coisas que vocês têm que já ter engatilhado aí para um dia de um concurso. Tá? 1.000 decímetros cúbicos correspondem a 1 metro cúbico. Tá? Então, eu tenho aqui 1 metro cúbico correspondem a 500 gramas de soja. Tá? Ou seja, 1 metro cúbico, eu vou fazer aqui, corresponde a 0,5 quilogramas. Tá? Então, eu tenho aqui 1 metro cúbico, perdão, desculpa. Vamos lá. Eu tenho, então, opa, deixa eu voltar aqui. Vou pagar aqui, tá muito acelerado. Então, vamos fazer o seguinte. 1 decímetro cúbico equivale a 0,5 quilogramas, que é a garrafa de 1 litro. Tá? Peço desculpa aí. Vamos fazer o seguinte. Se eu tiver 1.000 garrafas dessa, eu vou ter um volume de 1.000 decímetros cúbicos. 1.000 vezes 0,5 dá 500 quilos. Então, com 1 metro cúbico, eu consigo 500 quilogramas de soja. Só que, pelas nossas contas, deu 104 mil quilos. Então, eu vou dividir 104 mil quilos por 500. Cortei. Então, eu tenho aqui, 2, né? 2 vezes 5, 10. Opa, peguei aqui, 2 vezes 5, 10. Para 10, nada, abaixo 4. Não dá. Abaixa o zero, dá 40, dá 208. Então, eu cheguei na conclusão que temos aí, na nossa montagem aí, que 104 mil quilos de soja dividido para 500 quilos dá 208. Tudo bem? Então, isso representa o quê? Que vai ser utilizado aí 208 metros cúbicos do silo. Tá?
Aí eu faço aqui 208 metros cúbicos dividido para 750, não dá 0, aqui dá 2 vezes 750. Nós temos aí 1.500, sobra ainda 580, põe mais um zero aqui. Nós temos aí 7 vezes 750 dá 5.250, tá? E aí sobra 650. Tá? Então vai dar aí aproximadamente 27%, 27, deixa eu só trazer para cá, 650 dividido por 750. Então vamos por aqui, dá zero. Opa, então vamos colocar aqui o valor mais próximo, tá? Para resumir a ópera aí, deixar essa outra parte decimal para lá, vai dar 27, alguma coisa por cento. Quer ver? Ó, 208 dividido por 750 dá 0,2773, que é aproximadamente 28%. Tá? Então vamos lá para a próxima questão e a última aí que eu vou resolver com vocês hoje. Tá? Então vamos lá. Durante a última semana do mês de novembro foram realizadas em uma escola as Olimpíadas Estudantis, em que as equipes formadas em cada uma das séries participam de disputas esportivas, gincanas, testes, conhecimentos gerais e desafios. Entre os blocos de desafios lançados, os alunos de uma delas tratavam exclusivamente de lógica e a seguinte pergunta foi feita. 16 bolas de bilhar, sendo 8 preta e 8 branca, foram colocadas em uma urna. Uma pessoa com os olhos vendados deverá efetuar retiradas unitárias desta urna, quantas achar necessária, até que se tenha 2 bolas da mesma cor. Quantas retiradas, no mínimo, essa pessoa deverá efetuar para que se tenha a certeza de que terá retirado 2 bolas da mesma cor. Sabendo que 3 dessas equipes participantes dessa prova acertaram a pontuação nessa pergunta, a resposta para as equipes dadas foram D. Então vamos representar aqui, ó, bola, vou chamar aqui bola branca, vou pôr na cor laranja e a bola preta. Vamos supor que na primeira retirada ele pode tirar uma preta ou ele pode tirar uma branca, que eu estou representando na cor laranja. Tá? Na segunda retirada ele pode tirar uma preta, de novo, ou uma laranja. Então ainda eu não tenho certeza se 2 retiradas, eu tenho certeza que 2 estão iguais, porque pode ser preta e preta, mas também pode ser preta e laranja. Na segunda situação, se eu tirei laranja, tirei branca na primeira, pode ser preta na segunda, ou pode ser laranja na terceira. Laranja não, branca, desculpa. Então, eu vou precisar de mais uma tentativa para ter certeza. Então, eu posso tirar uma preta, ou uma branca, uma preta, ou uma branca na terceira retirada. E aqui a mesma coisa, uma preta, ou uma branca, uma preta, ou uma branca. Então, vamos contar, primeira retirada, segunda retirada, terceira retirada. Então, se eu pegar aqui, ó, preta, 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 pelo menos 2 da mesma cor eu tenho. Preta, preta e laranja, pelo menos 2 e branca, pelo menos eu tenho 2 da mesma cor. Preta, branca e preta, tenho 2 da mesma cor. Preta, branca e branca, tenho 2 da mesma cor. A mesma coisa acontece aqui. Então o que acontece? Eu preciso retirar no mínimo 3 bolas dessa urna, tá certo? A questão 20, eu vou pular, vou pensar, vou ler de novo com calma. Já li umas 2, 3 vezes e ainda não cheguei na resposta, tá? Então espero aí ter ajudado. Caso alguma coisa tenha acontecido de errado aí durante a minha resolução, peço desculpa porque a gente falha, tá? Então essa aí foram as formas como eu resolvi as questões de Bragança realizada hoje, dia 16 de dezembro de 2018. Então, boa sorte aí para vocês, desejo tudo de melhor aí para vocês. Então, um abraço, até uma próxima. Não se esqueçam aí de se inscrever aí no canal e tá compartilhando com os colegas aí que fizeram o concurso hoje, tá certo? Então, abraço, até mais.